Já no tópico 3, vai falar o seguinte, a aceitação, né, de intervenção médicas, né, versus as culturas, né, como que vamos fazer, como é para que eles consigam aceitar, né, essa diferença, né, existem muitas diferenças nos nossos processos. Todas as sociedades humanas, né, dispõem de seus próprios sistemas de intervenção, prevenção e de tratamento de doença, né? Aqui no Brasil nós tratamos de uma forma, lá no Japão se trata de outra forma, tem uns procedimentos, tem umas coisas que nós não temos, né? Nos Estados Unidos, em todo lugar existe uma coisa diferente, não é todo mundo igual. Seria bom, né, se escolhêssemos lá um local que é padrão de procedimento, e todo mundo fizesse daquela mesma forma, e todo mundo realizasse daquele mesmo jeito, porque lá era padrão, era número 1 e tudo ia correr da mesma forma. Só que não tem como ser feito isso, porque existe diversidade. São pessoas diferentes, com culturas diferentes, e aí não consegue se trabalhar com a mesma realidade, né? Esses sistemas, que são os sistemas tradicionais de saúde, são, ainda hoje, o principal. Apesar ainda, né, da presença de estruturas de saúde ocidentais. Então, ainda, né, com a nossa presença, né, com a presença, ainda existe a diferença. Sendo parte integrante da cultura, esses sistemas, eles condicionam a relação dos indivíduos com a saúde e a doença, né, e influenciam na relação com os serviços, né? Os profissionais de saúde procuram ou não dos serviços de saúde a aceitabilidade das ações e projetos de saúde, compreensão das mensagens de educação para a saúde e na interpretação dos casos de doença, né? Então, é importante que a gente consiga compreender que nem sempre, né, nós vamos ter o retorno das nossas ações de saúde, das nossas ações em relação a cuidado, higiene, né, porque eles vivem outra realidade, né, mas nós não temos que deixar de fazer essas ações por conta disso. Nós temos que usar outros mecanismos para que a gente consiga alcançar esse público-alvo, que é o quê? A saúde indígena. Os sistemas tradicionais, né, indígenas de saúde são baseadas em abordagem holística de saúde, cujo princípio é a harmonia, né, de indivíduos, famílias e comunidade com o universo em que rodeiam, né? As práticas de cura correspondem a uma lógica interna de cada comunidade indígena. Cada um tem a sua cultura, a sua crença, né, a sua forma de cuidar. E são o produto da sua relação particular com o mundo espiritual e os seres do ambiente em que vivem, né? Cada povo indígena, eles cultuam, né, a mãe terra, o sol, a lua, né? Então, eles têm as crenças deles. Então, nós precisamos entender e compreender que são diferentes, né? E aí, nós temos que trabalhar com essa diversidade constantemente. Geralmente, o índio doente passa primeiro lá com o pajé, né? Que indica e realiza a conduta que julga apropriada, como tratamento com ervas, banhos ou fumaça. Então, não adianta você querer fazer qualquer coisa inicialmente. Não precisa. Você nunca vai poder dizer, não, você não tem que ir lá com o pajé, você tem que ir primeiro para cá, porque senão pode acontecer isso. Não. Entendam, é cultura. Então, inicialmente, ele vai passar lá com o pajé dele que vai dizer o que ele tem que fazer. Se isso vai agravar o caso dele, infelizmente, muitas das vezes nós não vamos poder interferir, porque é cultura e nós temos que simplesmente respeitar a cultura. Ele também, né, orienta a ser, né, a doença de branco, né, ou doença de índio, voltado mais para o lado espiritual, né.
do pensamento mágico religioso. Então, quando for a doença do branco, ele vai mandar que procure o posto, né? Vai lá com o enfermeiro, vai lá procurar. Então, eles vão indicar que eles sejam atendidos pelos profissionais de saúde. Mas sempre a iniciativa será deles, ok? Eles vão decidir o que eles vão buscar, certo? Quando for a doença do índio, né, que é muito voltado lá para o lado espiritual, eles vão tratar de acordo com o que nós falamos anteriormente, né? Aí é o que? Totalmente cultura e nós temos que respeitar, né? Quando a doença, né, é de branco, o paciente faz o tratamento com a equipe da unidade básica de saúde, mas mantém o tratamento, né, comumente, né, também junto, tá? Igualzinho, né? Faz o tratamento do branco e o tratamento com o pajé, igualmente da mesma forma, ok? E nem pensem em falar para eles pararem de fazer. Ah, não precisa, não, você já está tomando esse remédio, daqui a pouco tá bom. Não, ok? Respeitem a cultura deles, eles vão continuar fazendo e pronto, é a cultura, assim como a gente quer respeito, eles precisam do respeito também. Sendo parte integrante, né, da cultura, esses sistemas condicionam a relação dos indivíduos com a saúde e a doença, né? E influenciam na relação com os serviços, né? Os profissionais de saúde a procurar ou não dos serviços de saúde, a aceitabilidade das ações e projetos de saúde, né? Compreensão das mensagens de educação, né? Parte para a saúde, né? Parte relacionada com a educação em saúde e na interpretação dos casos e doenças, né? O trabalho do médico ocidental deve ir no sentido de complementar, prestem atenção, nós vamos complementar e não suplementar a médica tradicional indígena. Então, nós só vamos, estar lá junto, auxiliando, tá? Só vou complementar o que o pajé já fez, né? Então, nós vamos só ajudar a melhorar a qualidade, sempre respeitando, né, a cultura, os costumes de cada comunidade indígena, né? O entendimento de um sistema de autonomia mais coletiva que individual ajuda o médico ocidental a entender esse sistema, né? É importantíssimo que a gente consiga entender o sistema, né? Todo o sistema que eles vivem para a gente poder realizar o nosso trabalho, né? O trabalho com conhecimento, tradicional, né, que é feito com as plantas medicinais, também pode contribuir para a eficácia das ações, né? Estreita em relação com os indígenas, que devem ser valorizadas na prática de atenção à saúde, né? Fortalecer a cultura dessas populações e resgatar, né, o saber acumulado, né? Lembra que lá antigamente, né, quando não se tinha os medicamentos que nós temos atuais, antes se tratava muito com a medicina, né, caseira, né, aqueles medicamentos, né, caseiro. Tinha, assim, remédios caseiros, se tratava com banhos, né, com folhas. Então, isso antes foi passado por quem? Pelos indígenas, né? Aí as coisas foram mudando, veio, né, a globalização, as coisas novas, remédios, isso tudo, né? Assim como os remédios eles trazem benefícios para o nosso corpo, eles também trazem malefícios, né? Então isso, né, dentro da cultura dele, eles entendem que esses remédios, eles trazem muito mais malefícios do que benefícios, então eles gostam de usar a cultura deles. E digo para vocês, muitas das vezes é muito eficaz, né? Eles conseguem resolver muitas coisas, muitos problemas relacionados à saúde do indígena com a medicina tradicional deles, né? Com os medicamentos tradicionais e caseiros, né? Bem caseirinho lá, eles conseguem tratar, né? Na maioria das vezes, os indígenas, né? Quando a doença é o quê? Do índio, ok? Então, gente, olha só. Eu espero que vocês tenham entendido, né, essa parte em relação ao trabalho dos agentes indígenas, que é primordial para que a gente consiga, né,
desenvolver o nosso processo de enfermagem, que é o nosso trabalho de enfermagem, junto com toda a equipe multidisciplinar que trabalha na saúde indígena, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Beijo, tchau!